às declarações de Cristo dos últimos dias. Só pela prática da verdade é possível se livrar dos grilhões de um caráter corrupto. Buscar a verdade é tão complicado ou difícil como buscar um ramo da erudição? Na verdade, não é tão difícil. Só depende de se uma pessoa ama a verdade ou não. Buscar a verdade não é difícil em si. Exige menos esforço do que estudar um campo científico especializado. É até mais fácil do que ganhar a vida. Por quê? A realidade da verdade é o que aqueles que têm humanidade normal deveriam viver e possuir. Diz respeito à humanidade normal das pessoas. Portanto, não está desligado de seus pensamentos e ideias, de tudo que elas pensam, de todas as ações e de todo o comportamento em que se envolvem durante seu dia a dia ou de sua mente. A verdade não é uma teoria, não é um campo da academia, nem é uma profissão. A verdade não é vazia. A verdade está intimamente relacionada à humanidade normal. A verdade é a vida que uma pessoa com humanidade normal deveria possuir. Ela pode corrigir todas as suas falhas, seus maus hábitos e seus pensamentos negativos e incorretos. Ela pode transformar seu caráter satânico, pode tornar-se sua vida, pode capacitá-lo a possuir humanidade e racionalidade, pode normalizar seus pensamentos e sua mentalidade, pode tornar normal cada parte sua. Se a verdade se tornar sua vida, então o que você vive e todas as suas manifestações da humanidade serão normais. Assim, a busca e a prática da verdade não são coisas obscuras e insondáveis, nem são algo especialmente difícil. Neste momento, embora vocês amem um pouco a verdade e estejam dispostos a se esforçar para melhorar, vocês ainda nem tocaram na senda. O primeiro passo sempre é o mais difícil. Contanto que vocês consigam colocar a verdade em prática e provar a doçura desta, vocês acharão que buscar a verdade é uma coisa fácil. Se uma pessoa não toma a verdade como sua vida e sempre vive dentro de um caráter corrupto, como isso se manifesta? Quando uma pessoa não ganhou a verdade, ela naturalmente não tem como se livrar das restrições e dos grilhões de sua natureza satânica. Os caracteres corruptos que ela revela são, naturalmente, arrogância e presunção, ser a própria lei, arbitrariedade e imprudência, mentir e enganar, astúcia e engano, agarrar-se a prestígio e interesses, não buscar nada além de lucro, e egoísmo e crueldade. Além disso, em suas interações com outras pessoas, ela tende a desconfiar, a julgar e a atacar os outros. Ela sempre fala e age com base em suas preferências. Ela sempre tem intenções e objetivos pessoais e sempre tem ideias preconcebidas sobre os outros. Ela sempre fica negativa quando confrontada com contratempos ou com o fracasso. Às vezes é arrogante demais. Às vezes fica tão negativa que poderia se enterrar num buraco no chão. Ela sempre vai aos extremos. Se não estiver mostrando os dentes e ostentando as garras, ela está negativa
tentando agir de modo lamentável. Ela nunca está normal. Esse é o estado em que vocês estão agora. Vocês estão dispostos a sofrer e a pagar um preço, e estão cheios de vontade e determinação, mas vocês não têm a verdade realidade. Se uma pessoa tomar a verdade realidade como sua vida, como isso se manifestará? Em primeiro lugar, ela será capaz de se submeter a Deus e de viver semelhança humana. Ela será uma pessoa honesta, alguém cujo caráter de vida mudou. Existem várias características da mudança em caráter de vida. A primeira característica é ser capaz de se submeter a coisas que são corretas e se conformam com a verdade. Não importa quem ofereça uma opinião, se é velho ou jovem, se você consegue conviver com ele ou não, se vocês o conhecem ou não, se estão familiarizados com ele ou não, nem se sua relação com ele é boa ou ruim. Contanto que o que ele diz seja correto, se conforme com a verdade e seja benéfico para o trabalho da casa de Deus, você será capaz de ouvir, adotar e aceitar isso sem ser influenciado por nenhum outro fator. Ser capaz de aceitar e se submeter a coisas que são corretos e se conformam com a verdade é a primeira característica. A segunda característica é ser capaz de buscar a verdade quando acontece alguma coisa. Não é só uma questão de ser capaz de aceitar a verdade, mas também é questão de praticar a verdade e não lidar com os assuntos com base na sua vontade. Não importa o que aconteça com você, você será capaz de buscar quando você não enxerga as coisas claramente e de ver como lidar com a questão e como praticar de um modo que se conforme com as verdades, princípios e satisfaça as exigências de Deus. A terceira característica é considerar a vontade de Deus. Não importa que problema você enfrente, rebelando-se contra a carne para alcançar submissão a Deus. Você considerará a vontade de Deus, não importa que dever esteja cumprindo, e cumprirá o dever de acordo com as exigências de Deus. Quaisquer que sejam as exigências de Deus para esse dever, você agirá de acordo com essas exigências enquanto o cumprir e agirá de modo a satisfazer a Deus. Você deve captar esse princípio e cumprir seu dever com responsabilidade e lealdade. É isso o que significa considerar a vontade de Deus. Se você não sabe como considerar a vontade de Deus ou satisfazer a Deus em certo assunto, você deve buscar. Vocês devem comparar-se com essas três características da mudança de caráter e procurar ver se vocês possuem essas características ou não. Se vocês têm experiência prática e sendas da prática nessas três áreas, então vocês estarão lidando com os assuntos com princípios. Não importa o que os acometa ou com que problema estejam lidando, vocês devem sempre buscar quais são os princípios da prática e que detalhes estão incluídos dentro de cada verdade princípio e como praticar sem violar os princípios. Quando vocês tiverem ganhado clareza sobre essas questões, vocês saberão naturalmente como praticar a verdade. Quando tudo está bem, algumas pessoas parecem não revelar nenhum caráter corrupto óbvio e, por causa disso, acham que são boas, que mudaram e que têm a verdade, a realidade. Mas quando tentações ou assuntos importantes
que envolvem as verdades princípios as acometem. Seu caráter corrupto se revela. Elas caem em negatividade e confusão, não conhecem o jeito apropriado de praticar e são acometidas por dificuldades. Por exemplo, ser uma pessoa honesta e falar a verdade é praticar a verdade. Quando você tenta falar a verdade, que dificuldades você enfrenta? Que obstáculos você enfrenta? Que coisas constrangem e compelem você e o impedem de falar a verdade? O orgulho, o status, a vaidade, como também seus sentimentos e preferências pessoais. Todas essas coisas podem surgir a qualquer momento, e elas constrangem as pessoas e as impedem de praticar a verdade. Essas coisas são caracteres corruptos. Não importa em que situação você esteja, caracteres corruptos podem fazer com que seu estado fique anormal e produza todos os tipos de coisas negativas, constrangendo e controlando você de todas as formas, impedindo você e fazendo com que você tenha dificuldade de praticar a verdade e de servir a Deus. Tudo isso fará com que você se sinta incrivelmente cansado. Na superfície, as pessoas parecem estar livres, mas, na verdade, foram presas por seus caracteres satânicos corruptos. Elas não têm nenhuma liberdade de escolha. Elas têm dificuldade extrema de dar um passo sequer e levam uma vida exaustiva. Muitas vezes, elas precisam fazer muito esforço para falar a verdade ou fazer qualquer coisa prática. Elas não conseguem cumprir bem seu dever nem ser leais a Deus, embora possam querer isso, e, se desejarem praticar a verdade ou testificar de Deus, isso será ainda mais difícil. Como é exaustivo! Elas não estão vivendo na jaula de seus caracteres satânicos corruptos? Não estão vivendo sob a influência sombria de Satanás? Como, então, as pessoas podem se livrar dela? Existe outra senda além de praticar a verdade e ganhar entrada na vida? De forma alguma. O conhecimento da cultura tradicional pode salvar as pessoas e livrá-las da influência de Satanás? E o entendimento do conhecimento da Bíblia? E ser capaz de falar doutrinas espirituais? Não, nenhuma dessas coisas pode salvar as pessoas e livrá-las da influência de Satanás. O problema dos caracteres corruptos só pode ser resolvido se aceitarmos a obra de Deus e todas as verdades que Deus expressou. Só então as pessoas podem alcançar o entendimento da verdade, obter a verdade e se livrar da influência de Satanás. Se alguém se esforça para ser uma pessoa boa e não faz nada de ruim, mas não muda seu caráter, ele pode se livrar da influência de Satanás. Uma pessoa pode obter a verdade estudando o Tao Te Ching, a escritura budista ou a cultura tradicional? Ela pode conhecer a Deus. Seu caráter corrupto poderá ser purificado se ela se agarrar à cultura tradicional e não buscar a verdade? Ela pode obter a salvação de Deus? As pessoas que fazem isso só enganam a si mesmas e não conseguem resolver nenhum de seus problemas. Existem muitas pessoas que acreditam em Deus há muitos anos, mas sua crença continua confusa. Elas não estão interessadas em buscar a verdade. Elas se contentam em cumprir seu dever. Acham que, contanto que não cometam nenhum mal,
ou cometam menos mal, e contanto que façam mais caridade e mais coisas boas, contanto que ajudem mais os outros com amor, contanto que nunca abandonem a igreja, nem traiam a Deus. Isso agradará às outras pessoas e a Deus, e elas terão uma parte no reino de Deus. Essa ideia faz algum sentido? Ser uma pessoa boa pode capacitar a pessoa a se livrar de seu caráter corrupto? Ela pode alcançar a salvação desse jeito. Ela terá uma parte no reino? Como todos vocês podem ver, existem muitas supostas pessoas boas no mundo que falam palavras altivas. Embora por fora elas não pareçam ter cometido nenhum grande mal, elas são especialmente enganosas e escorregadias. São muito boas em seguir o que os outros estão fazendo, em falar suave, com manha. São pessoas boas, falsas e hipócritas. Apenas fingem ser boas. As que sempre escolhem o meio termo são as pessoas mais insidiosas de todas. Elas não ofendem ninguém. São suaves e manhosas. São boas em se adaptar a todas as situações e ninguém consegue ver as falhas delas. São como satanases vivos. Existem pessoas como essas entre vocês. Vocês não acham que viver assim é cansativo? Sim, é cansativo. Então vocês pensaram num jeito de mudar? Como vocês mudam? Por onde essa conquista deveria começar? Praticando a verdade. Não digam praticando a verdade, nem entendendo a verdade, nem entrando na verdade realidade. Isso é conversa elevada e está fora do alcance do homem. Portanto, essas palavras parecem vazias. Em vez disso, precisamos começar pelos detalhes. Sendo uma pessoa honesta. Essa é uma prática concreta. Sendo uma pessoa honesta, ou, para entrar em maiores detalhes, sendo uma pessoa simples e aberta, que não encobre nada, que não mente, que não mede palavras e que é uma pessoa direta, que tem senso de justiça, que consegue falar a verdade. As pessoas precisam alcançar isso primeiro. Digamos que existe uma pessoa maligna que faz algo que perturba o trabalho da igreja e um líder procura você para entender melhor a situação. Você sabe quem foi, mas, por ter uma relação boa com essa pessoa e não querer ofendê-la, você mente e diz que não sabe. O líder pede mais detalhes e você faz rodeios, inventa uma desculpa para proteger a pessoa maligna. Isso não é enganoso. Você não contou ao líder a verdade sobre a situação e a encobriu. Para que fazer isso? Porque você não queria ofender ninguém. Você colocou proteger relações interpessoais e não ofender ninguém em primeiro lugar, e colocou falar a verdade e praticar a verdade em último lugar. O que está controlando você? Você está sendo controlado por seu caráter satânico. Ele selou sua boca e o impediu de falar a verdade. Você só é capaz de viver segundo seu caráter satânico. O que é um caráter corrupto? Um caráter corrupto é um caráter satânico. E uma pessoa que vive segundo seu caráter corrupto é um Satanás vivo. Sua fala sempre carrega tentação. Ela é sempre indireta, nunca é direta. Mesmo que a pessoa fosse espancada até a morte, ela não falaria a verdade.
É isso que acontece quando o caráter corrupto de uma pessoa se torna severo demais. Ela perde completamente sua humanidade e se torna um diabo. Muitos de vocês prefeririam ofender e enganar a Deus a fim de proteger seus relacionamentos com os outros e o status e a reputação que vocês têm entre as outras pessoas. Uma pessoa que age assim ama a verdade? Ela é alguém que busca a verdade. Ela é alguém que engana a Deus de olhos bem abertos, que não tem um pingo de temor de Deus no coração. Ela ousa enganar a Deus. Sua ambição e rebeldia devem ser muito grandes. Normalmente, tal pessoa ainda pensa que ama e teme a Deus e diz com frequência: sempre que penso em Deus, penso em como Ele é imenso, grandioso e insondável. Deus ama a humanidade. Seu amor é tão real. Você pode falar palavras agradáveis, mas você não exporia uma pessoa maligna se você a visse perturbando o trabalho da igreja. Vocês são bajuladores. Vocês só protegem sua própria fama, ganho e status, em vez de proteger os interesses da casa de Deus. Quando conhecem os fatos reais de um assunto, vocês não falam a verdade. Vocês fazem rodeios e protegem pessoas malignas. Se pedissem que você falasse a verdade, isso seria muito difícil para você. Você fala tantos absurdos só para não contar a verdade. Quando fala, você fica dando tantas voltas. Você despende tanto pensamento e vive de forma tão cansativa só para proteger seu orgulho e reputação. Deus se agrada de pessoas que agem desse jeito? Deus detesta pessoas enganosas acima de tudo. Se quiser se livrar da influência de Satanás e alcançar a salvação, você precisará aceitar a verdade. Primeiro, você precisa começar por tornar-se uma pessoa honesta. Seja franco, diga a verdade, não seja constrangido por seus sentimentos. Livre-se de fingimento e trapaça, e fale e lide com os assuntos com princípios. Isso é um jeito fácil e feliz de viver, e você será capaz de viver diante de Deus. Se você sempre viver de acordo com filosofias satânicas e sempre confiar em mentiras e trapaças para levar a vida, então você estará vivendo sob o poder de Satanás e estará vivendo em escuridão. Se viver no mundo de Satanás, você só se tornará cada vez mais enganoso. Você acredita em Deus há tantos anos. Você ouviu tantos sermões, mas seu caráter corrupto ainda não foi purificado. E agora você ainda está vivendo segundo seu caráter satânico. Você não se sente enojado com isso? Não sente vergonha? Não importa quanto tempo você acredite em Deus. Se você ainda é igual a um incrédulo, então que sentido faz você crer em Deus? Você realmente pode alcançar a salvação acreditando em Deus desse jeito? Os objetivos da sua vida não mudaram, tampouco mudaram seus princípios e métodos. A única coisa que você tem que um incrédulo não tem é o título de crente. Embora você siga a Deus por fora, seu caráter de vida não mudou nem um pouco e, no fim, você não alcançará a salvação. Você não está sustentando esperanças em vão? Esse tipo de crença em Deus pode ajudá-lo a obter a verdade e vida? De forma alguma. Hoje,
nós comunicamos as 3 características da mudança de caráter. Resumam essas 3 características. A primeira característica é a capacidade de aceitar e de se submeter às coisas que são corretas e que se conformam com a verdade. A segunda característica é a capacidade de buscar a verdade e de colocá-la em prática quando algo acontece com você, e não lidar com os assuntos com base em nossa vontade. A terceira característica é a capacidade de contemplar a vontade de Deus, de se rebelar contra a carne e alcançar submissão a Deus. Não importa o que acometa você. Todos vocês deveriam contemplar e se comunicar sobre essas 3 características. Vocês deveriam se comparar com elas em sua vida real e treinar para praticá-las e entrar nelas. Desse jeito, vocês serão capazes de obter a verdade e de alcançar uma mudança no caráter. Não importa que aspecto da verdade esteja sendo comunicado. Para aqueles que amam a verdade, deveria ser fácil aceitá-lo. Aqueles que estão dispostos a colocar a verdade em prática serão capazes de obter a verdade, e aqueles que obtiverem a verdade serão capazes de alcançar uma mudança no caráter. As pessoas sem consciência ou razão, que não amam a verdade, não podem aceitar nem praticar a verdade. Por isso, elas não serão capazes de obtê-la. Se uma pessoa pode obter a verdade ou não, ou alcançar uma mudança no caráter, depende de sua busca pessoal.